Boa tarde, eu sou Marcos Lana, sou consultor de empresas há muitos anos. Hoje nós vamos mudar um pouco o nosso assunto. Nós estivemos falando a respeito de concorrentes das últimas vezes. E agora nós vamos mudar um pouco o nosso assunto. Nós vamos falar de estratégias empresariais. As estratégias empresariais, elas são muito faladas no mercado. Existem diversas posturas, diversos posicionamentos a respeito desse planejamento. Nós não vamos aqui nos prender às questões técnicas dele. Nós vamos chamar a sua atenção para alguns assuntos que são importantíssimos na questão do planejamento das estratégias. Então, vamos aqui. Primeiro de tudo, zero de jogo. Para que você tenha estratégias, é preciso que você se conheça. É preciso que você conheça o mercado. É preciso que você conheça tanto clientes, quanto fornecedores, quanto concorrentes. Não há como ser diferente. Se acaso você não conhece, por exemplo, os números da sua empresa, quando eu digo os números, não é a quantidade que entrou e saiu de dinheiro, não. Você precisa conhecer bem os seus números. Como foi que o dinheiro entrou e para onde foi que ele saiu. Como estão os números nos últimos meses. Em quais grupos que nós temos essas informações. Para que a gente possa ter uma ideia geral daquilo que é a sua empresa. Bem, então, começamos por conhecer a nós mesmos. Quando falamos de conhecer a nós mesmos, que é o principal tópico, né, do dia de hoje, nós estamos falando a respeito de conhecer de verdade. Então, existem algumas coisas que chamam atenção, e muitas vezes, né, abordadas, a missão, valores, visão da empresa, e é verdade, eles são importantes. Na visão da empresa, nós vamos precisar sentar e pensar assim, o que é mesmo, onde é mesmo que está a essência da minha empresa? Ou pode ter certeza que essa visão da empresa, ela precisa ter uma amplitude muito grande. Então, nós não vamos pensar em coisas pequenas, nós vamos pensar naquilo que a empresa pensa para ela no futuro remoto. Alguma coisa inspiradora que essa empresa tenha para poder dizer. Não é que eu vou vender bolachas. Eu vou ser o grande vendedor de bolachas da minha cidade. Eu vou ser a pessoa da alimentação mais intensa, atuando aqui nesse meu nicho de mercado. Quando nós falarmos de visão, nós estaremos falando da inspiração da existência dessa empresa. Aí muitas vezes a pessoa vem e fala assim, mas isso aqui é uma bobagem, isso aqui é um sonho. E de verdade, a visão é o sonho, é a expressão do sonho da empresa. Quando nós falamos em missão, nós estamos falando daquilo que a empresa quer, em determinado período, alcançar. Então, eu quero ser o melhor fornecedor de parafusos da região. Eu quero ser a primeira empresa de parafusos que atua aqui no Vale do Aço. É aquilo que você tem como objetivo mais próximo. Não é tão abrangente quanto da visão, mas diz de forma mais clara aquilo que você tem para os próximos passos. A visão, como é uma inspiração, ela você vai poder alterá-la, mas muito remotamente. Já a missão, não. A missão é alguma coisa que você tem, que é para agora, né? Uma coisa que vai sendo atingida, e que, desde que tenha sido atingida, você muda a sua missão. E existe uma coisa que é muito importante também, quando estamos começando a falar de estratégias empresariais. São os valores da empresa. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Os valores da empresa, eles são super importantes. Mas muitos empresários não dão valor a eles. Aí escreve no papel,
ser uma empresa ética, mas acontece que engana os clientes. Aí você pode dizer assim, mas ninguém fica sabendo. Mas os seus funcionários precisam estar inspirados por esses valores. Então, se você escrever mentira, ele vai pensar assim, seu fulano fala de ética, mas ele passa a perna no povo. Então, vamos aqui. Os valores existem para que você possa expressar aquilo que é importante para a sua empresa para o mercado, internamente. Para que o seu funcionário, que trabalha lá na recepção, ele esteja inspirado por esses valores que ele representa. Então, esses 3 pontos são excelentes, são ótimos para você começar a pensar uma empresa. E o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter muitas coisas que são consequência desse nosso início de abordagem. Porque para cada coisa que você escreveu no papel e que você precisa crer nelas e você precisa estar disposto a implementá-las, elas vão ter um mundo de significação para os próximos passos daquilo que nós vamos conversar. E olha, quando falamos de estratégia, nós precisamos pensar nós no mundo. Então, esse é o primeiro passo nosso, que é nos conhecer. Este é o principal. Nos conhecer, dizer assim, olha, eu sei aquilo que eu sou. Foi um grande prazer poder dividir esse momento com vocês e ficamos então para a próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde.